Igual o projeto dele, Escola Sem Partido. Fala sobre esse seu projeto. Esse é um dos projetos que eu revi o meu posicionamento, né? Eu fui um dos maiores defensores do Escola Sem Partido. Assim, eu particularmente acho que o projeto em si não era um problema, tá? Porque o que ele propunha? Então, uma plaquinha em toda a sala de aula dizendo que o professor não pode fazer propaganda política em sala, e é isso, tem que fazer o trabalho dele de ensinar. Só que isso gerou um efeito colateral pela forma como eu defendia isso. Eu defendia de forma muito agressiva. E aí muitos alunos começaram a desrespeitar os professores em sala de aula por conta da defesa desse projeto. Então o professor falava alguma coisa e às vezes nem estava fazendo propaganda política nem nada. Estava explicando, sei lá, principalmente aulas de história. Estava explicando como funcionava a esquerda no mundo, qualquer coisa do gênero. Aí levantava um aluno, não, você não pode fazer isso, não sei o quê, vou te gravar. Metia a câmera na cara do professor e metia o dedo, saía da sala, batia a porta. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu estava contribuindo para o desrespeito aos professores, que era algo que eu jamais pretendia fazer e contribuir de qualquer forma. Então eu dei uma segurada na defesa desse projeto, até porque eu acho que a educação no Brasil tem vários outros problemas, e hoje não é uma das minhas principais bandeiras. E talvez o foco não seja o aluno, né? Sejam os pais. É instruir os pais para que fiquem de olho, porque muitas vezes, você sabe, eu sou professora, né? Eu dei aula há muito tempo, e uma coisa que a gente aprende é que a gente não pode... os três pilares ali, pai, mãe e professora. Então, às vezes, os pais são separados, enfim. Ou que se não forem, mas não pode jamais a professora com a mãe falando mal do pai, ou o pai com a mãe falando mal da professora, porque a criança tem aqui um pilar de confiança. E ela precisa ter esse pilar de respeito. Então, quando ela ouve o pai e a mãe falando mal da professora, eu não vou respeitar não, meu pai e minha mãe falam aquilo. Perde o respeito totalmente. E aí... Eu também sou a favor da Escola Sem Partido, mas penso nisso também, que de repente o foco não é o aluno, são os pais. E eu vivi isso com a Mar. Eu vivi isso na escola da Mariana, tive uma briga fodida no colégio dela, porque teve um professor uma vez que chorou em sala de aula, chorou, e quando eu digo chorou não é uma leve emocionada, chorou copiosamente, porque o Lula vai voltar e não sei o quê, tipo, chorando, assim. E aí eu falei, a Má entrou, pela mesma abertura de porta que ela passou, eu saí e fui pra escola. Passei a mão, saí a louca, né? Fui na escola, e aí sentei pra conversar com a coordenadora. Ela falou, nossa, que estranho, mas aqui foi muito engraçado, porque ela falou pra mim assim, porque aqui a gente fala dos dois lados. Eu falei, então você já começa errado, porque não tem dois lados. Tem 847 que eu sei de lados aqui. Não tem dois. Se você tá falando de dois, você já tá começando errado. Você já tá começando a mostrar pras crianças uma divisão ali que não é pra ser. Então, e aí foi... Mas assim, foi uma vez que eu fui, sentei, conversei. Na outra eu já cheguei um pouco menos disposta ao diálogo. Já tava bem puta. E aí na terceira eu entrei na sala dela sem ser anunciada, bem sem educação mesmo. Entrei, aí ela assustou e falei, o negócio é o seguinte, eu já conversei, eu já expliquei. Eu só vim aqui perguntar pra você se eu vou te acionar como diretora, se eu vou acionar você e o professor como funcionários da escola, porque daí eu vou procurar a diretoria de ensino, ou se eu vou procurar a justiça, porque daí eu vou acionar vocês como cidadãos. Porque vocês estão usando de subserviência com os alunos em sala de aula. São menores de idade, você não pode fazer isso, ele tá numa situação de poder pra cima das crianças, e aí elas são obrigadas a não debater, não discutir, o professor fala é lei. E aí, não. Aí o professor nunca mais falou. E aí, porque a minha questão não era essa, eu ainda falei pra ela, eu falei, se ele tá com problema de ter com quem conversar, fala pra ele me ligar que eu tomo um café com ele. Se ele não tem amigos. Mas com as crianças não, porque em casa eu converso com a minha filha, mas e os outros pais que não estão sabendo o que tá acontecendo? Exatamente. Então o professor, e aí ela falou assim, foi muito engraçado porque ela falou... não sabem mesmo. Não sabe. A maioria nem tem nível de instrução pra poder acompanhar. Não tem tempo, não sabe nada. Exatamente. E aí, no primeiro dia que eu fui, falei que ele tinha chorado em sala de aula e tal, ela falou assim, mas de repente foi bem no dia da... A votação foi no domingo do impeachment, foi na segunda-feira. E que aconteceu isso? Caramba. Foi naquela segunda. Aí ela falou assim, ele devia estar mal e tal. Eu falei, então ele chora em casa, porque se eu tiver mal e eu for no meu show e chorar, ninguém paga ingresso, eu não pago a escola. Então ele não tá bem, que ele fica em casa, chora,
No outro dia ele vem e tudo bem. Ele não tem que chorar em sala de aula. Exatamente. Pelas paixões dele, sejam políticas ou de outra ordem, sexuais, sei lá. E aí, mas eu tô contando esse relato pessoal porque eu sei que isso acontece, a gente sabe que isso acontece. Mas assim como a gente não pode generalizar as enfermeiras filha da puta que finge que aplica a vacina e não aplica, a gente também sabe que tem professor, a imensa maioria, sério, tentando trabalhar. Exatamente. Né? E eu percebi isso porque eu já cursava, né, desde 2017, a faculdade de licenciatura em História. Aliás, desde 2018. Faculdade de licenciatura em História. Você ainda tá? Ainda tô. Tô terminando, graças a Deus. E aí, em 2019, eu comecei a fazer estágio, né? Tem que ir na escola e tal, e até dar algumas aulas. E aí eu comecei a perceber que tinham professores que realmente doutrinavam, assim, não tem jeito, o cara faz a propaganda em sala de aula, teve até numa escola que teve briga em reunião de pais por conta disso, piriri pororó, mas tinha um professor que não tinha nenhuma filiação partidária, não tinha nenhum tipo de viés político, e eu via que ele tinha medo mesmo de entrar em determinados assuntos, o que prejudica a aula. Então eu comecei a perceber que era muito por conta disso, pela velocidade que muitas vezes a gente defende o escola sem partido. Então acho que mais do que o projeto em si, porque eu não acho que o projeto tinha nenhum problema, mas eu acho que o modo como ele foi defendido algumas vezes acabou atingindo professores efeito colateral que vocês não tinham previsto. Talvez Exatamente. porque quando o projeto nasceu, talvez porque quando a ideia do Escola Sem Partido nasceu, a gente estava muito menos politizado de maneira geral. Então a gente tinha isso como uma questão muito forte. Hoje em dia já tem muito mais pai e mãe atento ao que a escola manda de bilhete. Exato. Sabe? A escola do meu filho falou não sei o quê. Opa, isso não concordo. Da programação das aulas, tá muito mais detalhado agora, né? Nisso eu acho que foi muito positivo, porque eu acho que levantar essa discussão alertou muita gente e talvez até o efeito tenha sido muito maior do que se fosse mais uma lei aprovada que ninguém saberia que existe, né? Sim.